aqui tá a oportunidade de eu empreender. Eu acho que tudo na vida é assim, né? A gente abre mão de uma coisa em busca de outra. O preço que a gente paga para ter um bom resultado lá na frente no investimento são as oscilações de curto prazo. A gente tem tudo para fazer desse país o melhor país do mundo, cara. É isso, é dedicação, profissionalismo e buscar um diferencial técnico, né? O empreendedor, ele é naturalmente um cara mais adepto ao risco. Porque se você começar hoje, olha o quão mais fácil vai ser você chegar onde você quer chegar. E estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Aqui você sabe que a gente traz empreendedores que, fazem a diferença pro Brasil. Começaram ali devagarinho, tiveram que suar bastante, trabalhar bastante. Muitas vezes o primeiro a chegar, o último a sair, para daí sim conseguir virar aquela chave, para levar você de 0 a 30 pessoas na sua equipe. E com faturamento, né? Com a conta bacana ali, com uma empresa sustentável. Hoje tenho duas pessoas muito especiais aqui para nós, que é o Daniel e o Elias da Invest. Vocês vão ter que escutar essa história e saber como que eles conseguiram transformar o mercado de investimentos aqui na região de Belo Horizonte, e a gente sabe que isso vai crescer muito mais, não é mesmo? Daniel, Elias, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio aqui do Eu Empreendedor, e eu vou passar antes, eu acho que melhor do que eu apresentar vocês, fiquem à vontade para vocês se apresentarem, falarem para vocês, para o nosso público um pouquinho de vocês, de onde que vocês vieram, o que vocês fizeram, e falar da Invest. Fica à vontade. Eu vou passar para o Daniel, né? Daniel, fica à vontade, pode se apresentar. Vamos lá. Primeiramente, obrigado Vamos junto. por nos receber e estar batendo papo aí com vocês. Eu sou o Daniel, mineiro, casado, recém-papai da Carol, meu xodó de 1 ano e 5 meses. E vou ser breve aqui na minha trajetória pessoal até a minha chegada na Invest, todos os desafios que a gente está enfrentando, vencendo juntos, né, Elias? Bom, um ponto importante para entender a minha trajetória é o meu vínculo com o esporte. Eu joguei tênis a vida inteira. Que legal. Nasci aí no hype do Guga, né? Influenciado pelo nosso grande amigo. Isso aí. Hoje a gente está entrando numa nova era com o João Fonseca. Espero que ele deslanche como o Guga, inspire muitas pessoas, né? Espero que essa entrevista envelheça bem e ele, de fato, cresça também. Mas desde jovem, eu tive uma meta de fazer faculdade nos Estados Unidos, através de uma bolsa de estudos. Via que quem despontava aí no esporte conseguia acessar as melhores escolas americanas, ensino superior de ponta. E falei, cara, quero isso para mim. E tracei essa meta. Aos 18 anos eu recebi uma oferta para fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Não era a faculdade que eu queria. E eu fiz uma janela ali de 1 ano morando na Europa. Eu morei em Portugal, só jogando tênis, aprimorando tênis para, de fato, conseguir entrar na faculdade que eu queria. E assim aconteceu. Eu fiquei nos Estados Unidos 5 anos no estado de Oregon, na University of Portland. Me formei em economia, regressei ao Brasil em 2012 e iniciei minha jornada profissional no escritório de auditoria, fazia um trabalho de planejamento tributário, um escritório pequeno, e 3 anos atuando dentro desse escritório, eu recebi um convite de um colega de infância para ser sócio de uma locadora de veículos. E aí começa a minha jornada empreendedora de fato. Quando ele me fez esse convite... 2012 isso? Isso foi em 2015, 14. 2014. 2014. Locadora. Que legal. É uma empresa que cresceu bastante, um baita desafio também. Mas quando ele me fez esse convite, eu inclusive tinha um sócio nesse escritório que eu tava, falei, cara, eu não vou deixar ele na mão para comprar esse desafio, estamos junto aqui. E ele acabou indo, estendeu o convite para o meu sócio. E é uma empresa que deslanchou também, cresceu bastante aí. A empresa existe até hoje, eu que quis empreender no mercado financeiro. Que legal. E busquei um novo caminho. E aí, quando eu conciliei esse período trabalhando na locadora, que eu era um sócio fundador, eu vi que eu precisava aprimorar muito o meu conhecimento sobre contabilidade, que é uma empresa, um setor alavancado, trabalha muito com capital de terceiros. Então, entender a fundo ali DRE, balanço,
para fazer bem a parte de relação com investidores também. A gente captava muitos recursos, pessoas físicas ali, family and friends, e passei a cursar contabilidade no IBMEC, foi a minha segunda graduação, e durante esse período eu saía de casa às 7 da manhã com 2 marmitas, o dia inteiro na empresa, ia direto para o IBMEC, chegava em casa meia-noite. Cheguei perto de um burnout, assim, eu diria, né? Mas com o tempo eu vi que esse setor especificamente não era muito meu perfil, tomava muito risco. E em paralelo, estudando contabilidade, no relacionamento com os investidores da empresa, eu comecei a me ver como um cara formador de opinião ali, sobre a conjuntura macro de economia, ajudando familiares e amigos a investir melhor. Eu mesmo, em determinado momento, tive que começar a cuidar do meu próprio dinheiro, né? E aí abria relacionamento com os bancos, diversas instituições financeiras, e sempre gostei da XP, lá atrás, né? Do que eu via de aplicativo, prateleira de produto. E aí, quando eu decidi entrar no mercado financeiro, foi um processo totalmente bottom-up, ainda nem tinha saído da locadora. Eu lembro, eu conversei com a minha esposa, não dá, eu quero mexer com investimentos. E aí eu entrei no site da XP Investimentos, que era onde eu mais gostava de investir, e tinha um link lá, trabalhe conosco. Enviei meu currículo totalmente away. E aí um cara do time de expansão me ligou, pô, gostei do seu currículo, batemos um papo, legal, é um fit aqui, acho que faz total sentido você iniciar nessa carreira, e me apresentaram para 6 operações regionais ali, perto de onde eu morava aqui em Belo Horizonte, e tive portas abertas, a conversa fluiu bem com os sócios dessas operações, e acabei optando pelo escritório ali que eu tive mais afinidade, e a conversa fluiu melhor. E iniciei no mercado financeiro, tinha lá a minha planilhinha de Excel de todas as pessoas que eu imaginava que seriam as minhas clientes, mapeei tudo e na prática implementou, foi 15%, e olha lá daquilo que eu tinha planejado. E que ano que foi isso? Isso foi 2017, 18. 17, 18. Então, lá em 14, você estava empreendendo na locadora. Exato. E aí passou um tempo, daí você em 17, 18 aproximadamente começou a se envolver com a parte de investimentos. Perfeito. Foi isso que aconteceu. Legal. Eu vou passar pro Elias para ele contar um pouquinho da trajetória, que agora a gente tá chegando na Invest. Tá chegando. E aí a gente vai ver juntos como que a Invest nasceu desse negócio aí. Legal. Vou começar lá aos 18 anos, né? Quando eu decidi fazer a faculdade de engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, né? Mas, na verdade, eu fiz engenharia por referências de empreendedores que eram engenheiros e não pela parte técnica da engenharia, que, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com a engenharia de fato. Mas eu via que os engenheiros que eram empreendedores eram caras referência para mim. Era o Ricardo Vinhas, né? O Daniel conhece também, da Orteng, que foi uma grande indústria aqui na região de BH. A empresa cresceu muito na época, né? Era uma referência para mim. E eu fazia cursinho no Elite, né? Que eram engenheiros do ITA, aqui em BH, né? Que montaram um cursinho, que hoje é o Bernoulli, a rede Bernoulli, que é gigantesca aqui no Brasil inteiro. Então, fiz faculdade porque as minhas referências na época de empreendedores eram engenheiros, né? E aí, quando eu me formei numa época que a engenharia estava super bem em alta, e já me coloquei no mercado de trabalho, né, como funcionário, como empregado na época, ganhando super bem. Tinha aquele piso da engenharia, né? Ganhava 8,5 salários mínimos, morava com meus pais. Então, assim, eu ganhava muito dinheiro e juntava tudo. Sim. Né, Você conhecia alguém da XP nessa época para investir, coisa assim? Não. E aí, como eu comecei a acumular algum recurso ali todo mês do meu salário, eu comecei a investir e percebi que tinha uma oportunidade ali. Fazia a conta dos juros compostos, né, no longo prazo. Aquela planilha mágica do 1 milhão, né? Exato, eu ficava fazendo essas contas, falei, cara, isso aqui, se eu cuidar bem do meu dinheiro, eu vou ter muita liberdade financeira, eu vou poder fazer minhas escolhas e tal. E aí, fui investir e fiquei super decepcionado com a forma que eu fui atendido. Né? Primeiro porque as pessoas não tinham qualificação técnica mesmo, não tinha certificação, não tinha
uma formação que eu achava adequada para falar de investimentos. Com pouco tempo de estudo, percebi que eu já tinha muito mais conhecimento do que o gerente do banco. Imagina, que frustração, né? E é de se compreender, né? Porque o gerente tem um escopo tão abrangente, ele atende tudo, né? Não só investimentos, ele atende seu cartão de crédito, seu banking, seu financiamento imobiliário, crédito, tudo. E mais quem chega ali, putz, queria fazer um saque, mas não conseguiu. Às vezes acontece, cara. Exato. Passa, mas assim, o que mais me incomodou, na verdade, foi o conflito de interesse. Né? Porque eu via que eles queriam me vender alguns produtos que não tinha nada a ver com meus objetivos. Isso em que ano, mais ou menos? Isso aí foi 2010, 11. 2010, 11. O mercado 2011 que eu comecei a acumular algum recurso. Legal. Né? E aí eu me tornei investidor por minha conta e comecei a desenvolver meus métodos ali. E eu vi que as pessoas ao meu redor começaram a ficar interessadas, começaram a ficar curiosas. E eu comecei a ajudar algumas pessoas. E quando eu vi, eu já era referência para muita gente. Né? Falei, opa, aqui está a oportunidade de eu empreender. Né? Só que tinha aquele salário pingando na conta todo mês. Fiquei 6 anos na engenharia. Né? Até que um belo dia eu falei, não, agora já tinha alguns primeiros clientes ali que eram referência para mim. E tive a oportunidade de conversar com o Rubens Menin, que é da conversou? MRV. Que legal, que legal. Falei, Rubens, eu tô saindo da engenharia, quero empreender e tal. Ele falou assim, calma aí, conversa com o João Vitor, que tá fundando agora um banco digital, né? Que legal. Na época era o intermédio, mas o João Vitor tinha se tornado o presidente na época. Eles estão com um projeto muito legal, vai lá. E aí fiquei 6 anos no Inter também, que foi uma grande escola para mim, né? Porque eu peguei uma estrutura que era muito pequena ali no começo, tinha todas as áreas do mercado financeiro ali, uma muito próxima da outra, e um projeto muito grande, muito ambicioso, que hoje se tornou, tudo que se tornou hoje, eles já tinham essa visão há 10 anos atrás, né? Então foi a minha escola, mas chegou um determinado momento ali que eu falei, cara, o banco cresceu demais, veio pressão ali para dar resultado e tal. E aí, o modelo de remuneração era o modelo de remuneração pelo produto, né? Então, eu tinha sempre uma visão pró-cliente, né? De fazer o planejamento financeiro do cliente primeiro, para depois oferecer produtos, que é a nossa técnica, nosso modelo hoje na Invest. E eu via que estava começando a ter um desalinhamento de interesse do meu trabalho com o que eu queria, do que era de fato bom para o meu cliente. Eu comecei lá no começo porque eu queria prestar um serviço diferenciado, né? Sim. Então eu falei, não, agora eu preciso sair desse modelo de remuneração pelo produto. Foi quando o Henrique me ligou, né? O Henrique tinha fundado o escritório em São Paulo. E aí chegamos agora na Invest, né? Na virada. E aí o Henrique me apresentou, né, a projeto. Primeiro, né, tinha uma tecnologia proprietária muito legal, que a gente conseguia entregar o planejamento financeiro para muita gente, né? Algo que era restrito a só grandes contas, grandes famílias, né? Famílias de 10, 20, 30 milhões que tinham acesso a um bom serviço, né? E também, né, com um modelo de remuneração alinhado, uma remuneração transparente, que faz com que isso de fato se concretize no longo prazo, né? Então eu falei, pô, é isso, né, Henrique? Como é que a gente começa, né? E legal. aí, E o Henrique você conhecia já? o Henrique eu estudei com ele no colégio. Você estudou com ele? Olha Há só, muitos anos, mas ele foi para São Paulo, ficou em São Paulo há anos, a gente perdeu um pouco o contato, mas a gente sempre se trombava, né? Ele estava no mercado financeiro também, já vinha desenvolvendo esse software há mais de 5 anos já que ele desenvolveu o software. E a gente sempre batia um papo ali. E aí foi quando ele de fato fundou o escritório em 22, que ele me ligou, né? Ligou pro Daniel também, pra gente começar a operação de BH. A gente começou junto no mesmo dia, né? Mesmo dia. Exatamente. Que legal, que legal. Então, quer dizer, o Henrique, vocês estavam mantendo contato e tal, e aí vocês conversaram e daí iam começar a operação em BH. Em BH, né? Exatamente. Antes da gente só pegar como que, né, o porquê dessa vontade, os primeiros passos, né, da Invest, de quando ela começou, né, e como que ela começou a se estruturar. Primeiro passou as dificuldades, depois começou a se estruturar. Como que o Henrique chegou até você?
Boa. Eu já estava no mercado financeiro e foi algo bem legal que aconteceu, né? Já era um escritório vinculado a XP Investimentos, como a gente a Invest hoje em dia. A gente usa a prateleira de produtos, tem uma exclusividade nos investimentos com a XP. E era um escritório que atuava, como o Elias colocou, dentro de um modelo que na nossa visão é conflitado, que é esse modelo onde o assessor e a XP são remunerados pelos produtos que eles distribuem. E eu atuei dentro desse modelo me sentindo um peixe fora d'água. Eu fazia as alocações na minha cabeça. Como eu não vim de banco, não trouxe uma carteira de clientes que eu mal conhecia, digamos assim, eram só amigos, familiares, pessoas próximas, então... Tinha que dar certo. Tinha que dar certo e eu tinha que fazer para eles o que eu fazia para a minha carteira de investimentos. Que legal. Então, às vezes, chegavam metas para investir em determinado produto que geravam comissões, mas eu nunca fazia. Inclusive, tinham lá os rankings de receita gerada por assessor. Nessa métrica específica, estava lá nas piores colocações, né? Em contrapartida, eu tinha uma carteira de clientes que crescia num ritmo bom, um churn baixíssimo, retenção de clientes legal, recebia muitas indicações de clientes, né? Uma carteira montada de forma técnica. Não, quando a gente tira o foco do comissionamento por produto, ela tende a render melhor e isso agrada os clientes, obviamente, e boa. E aí um dos meus clientes é um amigo de infância, o Márcio Freire, que hoje é sócio da Invest também. E em determinado momento ele era meu cliente e ele contratou o Henrique como um consultor independente, que era um cara que fazia uma análise isenta da vida financeira como um todo, de forma muito mais abrangente do que eu fazia para os meus clientes. Era um trabalho muito, tem X para investir, o que você indica? E boa, ficava nisso. E aí, ele contratou o Henrique, e o Henrique teve acesso às carteiras de investimento que eu montava para o Márcio e para clientes que o Márcio me indicou também. Assim como eu atendi o Márcio me indicou alguns clientes que também contrataram o Henrique como consultor independente. E o Henrique via ali que eu montava carteiras de investimentos sem alguns produtos que a gente entende que são furada, uma carteira que bem alinhada ali com o entendimento dele de mercado. E foi aí que a gente começou a conversar 2 anos antes da Invest surgir. E aí, ele entendendo que eu desenvolvi um trabalho legal, isento, quando teve a oportunidade de abrir o escritório em São Paulo, ele também é um cara de BH, que tem relacionamento aqui, um passo natural era abrir a operação aqui em BH, ele me convidou para estar iniciando essa operação. Foi aí que eu conheci Elias. Detalhe curioso, a gente tem o mesmo sobrenome, ambos aqui Pinto Coelho e não somos parentes, né? Pelo menos próximos, assim, mas... Que legal, bacana. Então, quer dizer, vocês, quando vocês começaram, né, a Invest, o estopim para vocês darem esse próximo passo, claro, além de network, né, porque olha a importância, né, de um bom network, você conseguir ser recomendado por pessoas, as pessoas lembrarem. Além disso, foi que vocês perceberam aquela dor do cliente, né, que é aquela dor, nesse caso, né, da Invest, do conflito de interesse, né? Então, puxa, existe lá atrás, né, com alguns produtos, quando o comissionamento, a remuneração é feita por produto, quer queira ou não, pode existir esse conflito de interesse porque, puxa, eu vou recomendar esse aqui porque eu ganho mais, né? Então acaba tendo isso. E nem sempre é um bom produto. Elias comentou com a gente que, cara, não fazia tanto sentido, você via, né, um certo despreparo. E no teu caso ali, Daniel, você comentou que, cara, você nem recomendava, né? Você falou, cara, isso aqui é pra mim. Tô fazendo aqui pro meu tio. Né? Como é que eu vou na reunião de família no final do ano se o meu, né? Como é que eu vou fazer? Então você tinha amigos, tinha pessoas próximas ali que você estava cuidando da carteira, você conhecendo às vezes da vida da pessoa, né? Que se as coisas não fossem muito bem feitas, claro, não existe como você prometer rendimento ou coisa assim, não é essa a ideia, mas se você não fizesse um negócio estruturado e fosse uma besteira, você ia ter consequências em cima disso. Sim. Então, graças a essa visão do cliente, esse olhar do cliente, vocês olharam e falaram, caramba, tem uma oportunidade aqui. E vocês dois relatando isso me faz pensar o seguinte, então realmente existe esse conflito de interesse.
quando tem um produto financeiro remunerado por produto. Que interessante, porque isso daí é o que mais tem no mercado. Né? Você tem uma remuneração por produto nessa área de investimentos, é como vocês falaram, você vai num bancão, vai num lugar, né, que oferece produto financeiro, tem muito conflito de interesse, então. Interessante. Pode falar. Não, sem dúvida. O Charlie Munger, que é uma figura clássica aí no mundo dos investimentos, sócio do Warren Buffett, ele tem uma frase legal que ele fala: me fale os incentivos que eu te mostro o resultado. E é isso. Na prática, você tem um produto que tem uma remuneração maior, ele tem uma pior relação de risco, retorno e liquidez, que é uma questão técnica no mundo dos investimentos, mas se ele tem um comissionamento maior, ele vai parar na carteira do cliente, né? A instituição financeira e o assessor, às vezes não é nem uma ganância desenfreada, né? O cara, ele quer ser remunerado pelo trabalho que ele desenvolve e não tem um rigor técnico tão profundo para entender essa relação de risco, retorno e liquidez. Muitas vezes ele nem sabe que aquele produto ali não vai performar tão bem como um outro produto que eventualmente não tenha um comissionamento também. É muito comum. Tem vários produtos no mercado financeiro, um exemplo, alocação internacional. A no-brainer hoje, assim, é amplamente adotado por investidores sofisticados no mercado americano, que deve ser feito via ETF, são fundos passivos, que se você aloca aqui no Brasil, gera 0 de comissionamento. E não eram utilizados pelos clientes do escritório que eu estava, e eu fazia essa parte internacional, tinha uma parte da carteira dos clientes que dava 0 de receita, mas era aquilo que tinha que ser feito, porque é o que vai performar, gerar mais valor para os clientes, né? E olha que curioso, fazendo o trabalho dessa forma foi o que permitiu conhecer o Henrique, né? E gerar essa oportunidade para estar iniciando essa jornada na Invest. E quando eu conheci com o Elias, visão também é bem similar, e foi aquele caso clássico, romântico de empreender. Eu ia para casa dele, ia para minha casa, não tinha estrutura, não tinha escritório, e como que vamos dar tração aí para essa operação. Exatamente. Né? Como é que foi então os primeiros clientes? Vocês tinham uma carteira e daí trouxeram e daí começaram a empreender por essa vontade de atender melhor o cliente, tirar esse viés e oferecer produtos que vocês acreditavam mais, que, né, uma estruturação de patrimônio, um investimento mais adequado. E aí, como é que foi para encontrar esses primeiros clientes e fazer o negócio dar o próximo passo? Hoje, só para o pessoal entender, se você puder dar uma palhinha, Elias, o que é a Invest e o que vocês oferecem para a turma também poder ficar por dentro e quem sabe até ter clientes, né? Legal. Primeiramente, né, a Invest é uma assessoria de investimentos, né, focada em planejamento financeiro, né, ou seja, sem essa visão de venda de produto, né, uma visão de fato entender as necessidades do cliente, os objetivos, né, e o produto, né, ele é uma consequência de um planejamento financeiro bem feito, mas, né, atrelado a um modelo de remuneração transparente, onde o cliente sabe quanto ele paga por esse serviço. É fixo. É fixo, é um modelo que chama FII fixo, né? O modelo é conhecido como FII fixo, ou modelo transparente, modelo fiduciário, também muito conhecido por esse nome. E esses são basicamente os dois principais pilares da nossa operação. Né? E para começar, agora pensando como cliente aqui, e para começar a investir com vocês, tem um valor mínimo, alguma coisa assim? Como é que funciona? Quer pegar isso aí, né? Não tem valor mínimo. Tipo, por exemplo, tenho 10 mil reais para investir, por exemplo. A gente tem times lá dentro que é um pouco segmentado, né? Via de regra é um time que vai te atender, tem um cara júnior, um assessor mais sênior. E aí é um processo bem minucioso, a gente é bem assertivo no processo que a gente chama de onboarding, que é para você virar o nosso cliente. A gente quer primeiro entender a sua vida financeira, explicar muito bem a nossa filosofia, fazer um processo de coleta de dados sobre o seu patrimônio, sua renda, suas despesas, se tem FGTS, não tem, se é PJ, se é CLT, porque todo esse mapeamento ele tem porque ele vai gerar um valor. Então a gente desenvolve um estudo onde a gente projeta a vida financeira do cliente, a aposentadoria, aquisição de imóvel daqui a X anos e monta um plano
com o foco nos objetivos do cliente. Então, às vezes, a pessoa não tem um patrimônio inicial para começar a investir, mas a gente sabe que ela tem uma carreira promissora, é questão de tempo para ela começar a ter capacidade de poupança, e a gente quer acompanhar a jornada dessas pessoas também. A gente está super preparado para atender esses clientes também. Que legal. Então, assim, a gente não crava um valor mínimo para um cliente específico, mas mais importante do que isso para a gente é o cliente entender o nosso modelo, né, ver que aquilo faz sentido, porque todo mundo precisa algum dia atingir sua independência financeira. Né, e todo mundo vai precisar de chegar a alguns milhões de reais ali, a depender da renda que ele vai precisar. E a gente quer levar isso para muita gente. Então, a gente tem um sonho grande aí de levar o planejamento financeiro para mais de 100 mil famílias. Né? Então, para isso, a gente vai ter que cada vez mais abaixar esse ticket. Né? Então, isso era restrito nesse modelo que a gente está falando. Grandes contas, né? Já investem assim há muitos anos no Brasil, mas são famílias de 20 milhões, 50 milhões. E o nosso sonho é justamente conseguir cada vez mais abaixar esse ticket mínimo via tecnologia, né? Isso é a nossa tese. Perfeito. E você falando, escutando toda essa, né, essa trajetória, essa história que vocês estão compartilhando aqui com a gente, me lembra muito e me destaca muito na minha frente aqui a parte do cliente. Sabe, a dor do cliente, escutar o cliente, conversar com o cliente, fazer o onboarding com o cliente, né? E cliente é justamente o que eu acredito, que eu compartilho com toda a turma que está aqui nos ouvindo, que é o segundo C. É o segundo C dos 5 Cs que a gente tem para conseguir empreender com qualidade, né? Você até conversou que esses 5 Cs, eles estão aqui no nosso livro, né, do Eu Empreendedor, aqui, que é um guia de empreendedorismo para você que ama o que faz, mas não sai do lugar. Sabe quando você trabalha pra caramba, chega, como eu falei antes, né, é o primeiro a chegar, o último a sair, mas você, cara, tá ali, tá pedalando e acaba não saindo do lugar? Então, é justamente por conta disso. E o segundo C é o C de cliente, que a gente tem que sempre estar ouvindo, tem que estar sempre, né, buscando atender melhor essa pessoa que tanto está precisando de um serviço e que é quem nos remunera no final do dia, né? E aí eu tenho uma dúvida para perguntar para vocês ainda sobre o cliente, tá? Eu fico imaginando, pensando aqui como investidor, né? Eu fico imaginando que o cliente de vocês, ele chega até vocês, por mais que ele tenha feito um gigantesco planejamento, tenha entendido, tenha falado sim, não li, aceito, né? Foi lá, fez tudo, tá lá, ele investiu a grana, só que ele quer o resultado rápido. E vocês fazem um trabalho de prestação de serviço. Sim. É um trabalho que, inclusive, vocês não podem prometer resultados em boa parte dos ativos e dos investimentos que vocês proporcionam, né? Como que vocês, olhando para o cliente, como que vocês conseguem driblar e conseguem explicar, conseguem contornar essa frustração que os clientes têm, né? Principalmente em ondas de baixa, que é uma onda que a gente veio vendo agora há pouco e que, enfim, vamos ver como que vai o mercado daqui para frente. Aliás, para você que não prestou atenção no que o Elias falou para nós aqui, ele falou assim, ó, que para você ter a sua aposentadoria, você precisa de alguns milhões e não é mais 1 milhão. Sabe aquele sonhado milhão da planilha que eu falei antes? Pois é, se você fizer a conta certa, talvez você perceba que isso não é mais tão suficiente. Pode parecer muito? Pode, mas faz a conta aí e essa turma aqui tá aqui para ajudar isso. Como que vocês ajudam o cliente a entender, né, que eles não... esse mercado de baixa, né, enfim, essa frustração que eles podem ter? E falei besteira? Não, essa pergunta é ótima porque é até uma oportunidade aqui de a gente falar para um público amplo disso, né? Porque o nosso papel é prestar um serviço muito técnico para o nosso cliente, né? Então, uma dessas etapas desse processo de planejamento financeiro é a gente aprender a investir por objetivos. O que é investir por objetivos, Léo? Você precisa de uma reserva de emergência, né? Você tem uma família, vai ter uma filha agora. Então, spoiler. A gente... Qual que é a característica desse investimento? Ele tem que ter liquidez imediata, ele tem que estar disponível, ele não pode oscilar e ele não pode ter risco algum, ele é seu porto seguro. Então, só Bitcoin. Bitcoin. Ou seja, o jogo está combinado, né? Esse aqui não vai oscilar, ele vai ter liquidez e ele não tem risco. Mas para sua aposentadoria, para a gente
colher o efeito daquela curva exponencial no longo prazo, a gente vai ter que ganhar um retorno maior e acima da inflação, o que é difícil, né? Você tem que correr mais que o cachorro que está correndo atrás de você, né? A inflação tá comendo ali atrás, né? Então, a gente vai precisar de um retorno maior. Só que qual que é o preço que o cliente tem que pagar para ter retornos maiores de longo prazo? Oscilação de curto prazo. Não tem como fugir desse jogo, né? Então, a gente gasta uma grande parte do nosso tempo na etapa de acompanhamento do cliente, né? Depois que ele vira nosso cliente, a gente investe e o acompanhamento é explicando para o cliente esse trade-off do investimento, né? Que é abrir mão da previsibilidade. Não dá para você ficar olhando todo mês uma alocação de previdência de longo prazo, né? Porque um mês você vai ficar feliz que vai subir, o outro você vai ficar triste que vai cair. Então não faz muito sentido. Você quer complementar essa parte, né? Acho que você gosta muito desse assunto também, né? Eu, assim... Tá se coçando aí, complementando o Elias, a gente tem uma ferramenta muito legal que a gente desenvolve lá na Invest e a gente usa nos planejamentos financeiros, que ela projeta a acumulação patrimonial dos clientes no longo prazo. E uma das abas do estudo, quando a gente apresenta, é a evolução de uma carteira conservadora ao longo de décadas, 20, 30 anos. E aí a gente tem como referência, né, estudos técnicos que a gente fez, que o investimento conservador no Brasil, ele rendeu historicamente IPCA mais 3,3. O que importa para a gente no fim do dia é o que o nosso dinheiro rende acima da inflação. E aí o cliente mega preocupado com essas oscilações, o nosso próprio software extrapola, olha, esse investimento conservador muitas vezes é o que a pessoa já tinha. No longo prazo, você vai ter um patrimônio com um ganho real acima da inflação X que vai te proporcionar uma renda Y. É suficiente para o seu padrão de vida, para o que você almeja para a sua família? A gente tem uma carteira, um caminho que vai oscilar, mas a gente tem um grau de convicção, assertividade pleno que vai convergir para uma rentabilidade superior. E olha a diferença no seu patrimônio. Então, mostrar de forma numérica esse efeito no longo prazo, né, de uma carteira bem montada, às vezes você consegue convencer o cliente, tudo bem, esses caras são técnicos, eles sabem o que eles estão fazendo, e de partida a gente mostra para o cliente essa parte do seu patrimônio, nos últimos 30 anos, essa carteira que a gente está montando para esse objetivo de longo prazo, olha o quão comum foi acumular retornos abaixo do CDI, que é o grande benchmark assim, dos rendimentos, ao longo de 3 anos, de 5 anos. Então o investidor ele já sabe e entende que parte do patrimônio dele vai oscilar, mas confia no trabalho que a gente desenvolve para chegar lá na frente no patrimônio ali que a gente estimou que a gente vai alcançar. Interessante, porque se a gente for falar, vamos pensar aqui os próprios empreendedores que hoje têm tanto as suas contas pessoas físicas quanto as contas PJ, né? Você que está empreendendo, você fica com caixa também dentro da empresa e da mesma forma que nas pessoas físicas a gente tem que ter uma reserva de emergência, mais ainda na empresa você precisa de uma reserva de emergência, né? Você precisa ter isso, porque a jabuticaba aparece o tempo todo, né? Imprevisto e mudança de lei, processo tem de tudo. Então, é necessário sim ter uma reserva financeira. E essa reserva financeira, tanto na PF quanto na PJ, a gente não pode ficar feliz com aquele rendimento que está dando no CDI. A gente não pode contar com aquele rendimento que dá no CDI, vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, 100 mil reais que você tem lá dentro, né? E aí você virou o mês, você teve um rendimento de, sei lá, 900 reais, 800 reais, algo nessa linha, se a gente for pegar próximo da data de hoje, varia um pouquinho de PF para PJ. Você ficar e falar, puxa, olha, eu tive uma receita de 800 reais. Cara, no final do dia, essa receita, ela está sendo mastigada, né? Uma receita que ela, como, né, o próprio Daniel e Elias comentaram aqui, a gente tem que olhar para aquele além de um CDI, além de um, né, dito IPCA, vamos colocar o IPCA na mesa aí, né? Então tem que olhar para além disso. E é isso que um investimento inteligente, uma carteira bem feita, pode proporcionar, né? E no exemplo que você trouxe, né, Daniel, 3,3% que seja, né, ao ano, é baixo, né? Bruto de imposto. Ainda tem... Bruto de imposto? Ainda tem imposto. Líquido, você vai ter 2% líquido. Mano, isso aí não é nada. Você recompõe a inflação. É ao ano, tá, pessoal? Nós estamos falando ao ano aqui. Cara... Não vai dar. Não rola. Então, casando com a sua pergunta inicial, como que o investidor
ele vai saber conviver com essas oscilações de mercado. É isso, é trazer, perfeito, cara, você quer IPCA mais 2? Tudo bem, okay, uma jornada tranquila, vai render um pouco acima da inflação, não é o que a gente recomenda, né? E aí sempre a gente consegue uma aderência dos nossos clientes, é o que a gente está propondo, né? Justamente por levar essa confiança. Excelente. E o investidor, né, a gente pode criar até um paralelo com o empreendedor, né? O empreendedor, ele está correndo mais risco ali em busca de um retorno maior do que se ele tivesse ali trabalhando para os outros e tal. Mas o que isso vai precisar estar alinhado? Uma janela maior de tempo, certo? Então, o tempo, ele vai diluir esse risco. Então, 50% das vezes a gente vai perder do CDI no mês a mês, olhando os últimos 12 meses. Mas quando a gente vai para uma janela de 3 anos... a gente vai ganhar 70% das vezes. Uma janela de 5%, 90%. Então, quanto mais tempo a gente analisa, né, e a gente não olha só uma janela de tempo, a gente olha todas as janelas passadas e vê por estatística que em 100% das vezes essa estratégia foi vencedora em janelas acima de 10 anos, por exemplo. Nossa. Então, é muito parecido com a dinâmica do empreendedor, né? E acho que tudo na vida é assim, né? A gente abre mão de uma coisa em busca de outra, né? Que legal. Você comentou uma característica muito interessante que eu nunca tinha ouvido, Elias, que me chamou a atenção, que é o preço que a gente paga dessas insatisfações, às vezes, desalinhamentos que podem ocorrer com os clientes, né? O preço que a gente paga para ter um bom resultado lá na frente no investimento, são as oscilações de curto prazo. Isso. Cara, genial isso, genial, porque realmente é um preço. Aqueles investidores... É um trade-off. Aqueles investidores que às vezes estão começando ali, ou eles não estão acostumados talvez com as próprias oscilações, eles estão com o coração na boca o tempo todo. Entendeu? Que é uma coisa do investidor iniciante, é um negócio que ele ainda não está acostumado. Às vezes tem que prestar conta para a família, né? Para a esposa, para o marido e tal, e aí acabam fazendo essa pressão em cima. Então, cara, o preço que você vai pagar, sim, são as oscilações. Mas olha essa janela de 10 anos. Né? Olha o que a gente conseguiu entregar já historicamente falando. Genial, muito, muito bacana isso, muito bacana. E hoje vocês têm uma equipe na Invest de praticamente um pouco mais de 30 pessoas, né? Como que foi essa trajetória? O que deu certo? O que deu errado? Quais são os insights que vocês tiveram? Tem muita coisa, mas quais são os insights que vocês tiveram? Como que foi isso? Enfim, um ponto legal sobre isso, né? Dando um passo atrás também na história, aquele cliente que me apresentou pro Henrique, que eu mencionei, eventualmente ele virou sócio da operação também. Que legal. Ele viu ali, comprou o sonho. Vale a pena, hein? Ele me apresentou. E aí não só ele, como o time de sócios aí, entrou muita gente bacana. Hoje a gente é 30 em Belo Horizonte, né? Em São Paulo, incluindo o time de São Paulo. Quantas pessoas? Praticamente 30 pessoas aqui, 30 pessoas 30 em São lá. Paulo. Que massa. 60 pessoas. Que legal, cara. Sensacional. Muito bom, muito bom. Então, né, acho que foram muitos desafios, né? E começamos, como todo empreendedor, né? Eu empreendedor, né? Eu sou Daniel. No primeiro dia foi no apartamento dele. Depois nós fomos para uma estrutura na Savassi aqui, que era uma estrutura provisória. O Daniel conseguiu essa estrutura para a gente via um grande amigo, né? Uma pessoa da família dele. Mas não era aquele escritório fancy de investimentos. Né? A gente não recebia cliente lá. Vamos no café aqui perto e tal. Vamos tomar um café. Eu vou na sua empresa. Eu vou na sua casa. Olha, tudo técnico, hein, pessoal? A gente tá começando, a gente tem que inventar os negócios. Exato. E era só eu e o Daniel mesmo. Depois a gente tinha um estagiário, que é o Rafa, que hoje já tá voando, assim, já tá brilhando. E começamos a estruturar. Né? E como que os clientes chegavam até vocês? Né? Como que eles magicamente apareciam? O que vocês faziam? Porque você tinha comentado no começo, Daniel, que, né, a gente quando vai começar um negócio, a gente pega, dá uma olhada no celular e começa a lista de contato, né? De cima para baixo. Exato. O Alan... A gente chama de fazer a lista de casamentos. Fazer a lista de casamento. O Alan, não, talvez, né? O Thiago, talvez, tal. E aí você vai lá e faz uma lista. Aí você vai todo esperançoso. De repente, ninguém
ninguém tá afim. Ou 15% no máximo, né? Como é que os clientes começaram a aparecer para vocês? O que vocês fizeram? Então, foram histórias distintas nesse aspecto para mim e para o Elias, porque eu já estava vinculado a uma operação da XP, então eu tinha uma carteira relevante, e aí quando a Invest surgiu, já era uma operação plugada em XP, eu levei a minha carteira de clientes, mas aconteceu algo bem legal, que eu mostrei para todos os clientes que já eram, que eu já atendia, a filosofia da Invest. Olha, agora eu fundei um escritório, eu te atendo há anos, mas vamos sentar para fazer esse estudo, eu quero coletar esses dados. E aí nisso eu descobri que eu não entendia a vida financeira dos meus clientes. Às vezes eles tinham comigo lá na assessoria que eu estava, 30% do patrimônio, eu achava que era tudo. E aí eu fazia alocações que tinham sobreposições de risco com o que ele tinha fora dos meus cuidados. E aí eu consegui demonstrar, fazendo esse mapeamento e entendendo todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio, a gente consegue ser muito mais coeso e levando soluções para a sua vida financeira. E aí eu consegui aumentar muito, a gente chama de share of wallet, né? O total de recursos que a pessoa tem que está sob seus cuidados, demonstrando serviço, que é utilizando a nossa ferramenta, fazendo um onboarding, mostrando o estudo, legal demais, estou aderindo ao modelo fiduciário e concentrando mais recursos comigo. Mas eu também revisitei vários prospects, né, potenciais clientes que ao longo dos anos eu havia visitado e porventura não viraram meus clientes. Aí já dentro de Invest, como sócio, com essa filosofia, eu tive muito êxito em conseguir trazer esses clientes que lá atrás não tinham virado meus clientes. Por quê? Eu atribuo a um processo estruturado e alinhado de vendas, né, que a gente desenvolveu na Invest, a ferramenta que a gente utiliza, e o conceito de planejamento financeiro, né? Hoje o grande benchmark para ser um assessor de qualidade é ter a certificação chamada CFP, é uma certificação global. Eu nunca tinha sido provocado, né, a tirar essa certificação, hoje eu tenho. E essa certificação ela ensina, né, a forma ótima de se montar uma carteira de investimentos, mapeando os objetivos, né, e tudo isso eu passei a levar para os meus clientes depois que eu entrei para o time da Invest. Então, você, olhando, né, de fora, uma leitura que eu faço é que você, até um momento anterior a essa virada de página, né, você... estava assim, tinha a lista, né? Fez a lista de casamento, foi lá, estava fazendo um excelente trabalho e tal, só que teve uma galera que acabou não entrando. Sim. Aí você falou, deu o próximo passo, foi na Invest, estruturou o processo, né? Buscou mais conhecimento, teve mais uma estrela, né? de qualificação, e aí você, de uma forma mais profissional, já estava, mas de uma forma mais profissional, com equipe, né? Com marca e tal, você foi lá e apresentou para eles, e aí uma nova fatia, né? Conseguiu, você olhou e falou, caramba, eu quero isso. Perfeito, Léo. Só para quantificar, foram 5 anos atuando no outro escritório, e nesses 2 anos de Invest, a minha carteira triplicou. Né? Então, o que eu acumulei em 5 anos, eu fiz 2x nesses 2 anos de Invest, né? E, obviamente, trouxe a carteira que eu tinha. Perfeito. Eu digo muito que os empreendedores, eles precisam ser... Cara, você foi esportista. Então, você, durante muito tempo, você foi atleta, conseguiu bolsa, cara, tem uma mentalidade, uma visão muito sinistra nessa parte de ter disciplina e ser profissional. Eu vejo que, você ser profissional na área, né, no esporte, isso daí requer muita disciplina, treinamento, requer técnica, requer busca de conhecimento, um monte de coisa. E eu vejo que boa parte dos empreendedores no Brasil, gigantesca maioria, eles não olham para os seus negócios, para as suas empresas, para os seus empreendimentos de uma forma profissional. Cara, se os empreendedores aplicassem como um atleta se aplica para o seu business, que é o seu corpo, né, a sua visão, cara, esse país estava mudado. A gente tem tudo para fazer desse país um melhor país do mundo, cara. Temos tudo. População, dimensão, o idioma que é português, que isso cria algumas barreiras, quer queira, quer não, para o mercado externo. Tem muita coisa sensacional. Então, profissionalismo fez você ter 3 vezes, você falou?
Exato. 3 vezes mais carteira. Olha que doideira isso. Muito louco. Você ia comentar um negócio. Eu te cortei, eu fui pegando o Brasil aqui no meio. Pode falar. Esse aspecto da disciplina que você trouxe é só uma história interessante também. Quando eu entrei no mercado financeiro, que eu tinha uma carteira bem modesta, bem abaixo do que eu imaginava inicialmente, eu fiquei com o tempo ocioso. Eu falei, tô iniciando aqui, não consegui trazer os clientes que eu queria. Eu comecei a estudar igual uma máquina, ler o dia inteiro. Podcast, né? Como na época não tinha essa moda de podcast, eu fui pioneiro. Que legal. E eu comecei, cara, eu tô atendendo os clientes, acumulando esse conhecimento na esperança que um dia isso fosse render frutos. Eu iniciei uma newsletter semanal, inspirada num autor que eu gosto muito, chama Morgan Housel. Ele fazia... Esteve no Brasil, inclusive, tempos atrás. Sim. Ele é fenomenal. E ele fazia uma lista semanal que chamava Compounding Knowledge, que era simplesmente um resumo semanal de todo o conhecimento que ele adquiriu, o que mais chamou atenção. E eu tava lá ocioso, vou fazer isso. Ler, e isso agregou muito lá na frente para conquistar a confiança dos clientes. Mas é isso, é dedicação, profissionalismo e buscar um diferencial técnico, né? Legal. Genial. E contigo, para aumentar essa carteira, chegar a fazer a lista de casamento, não deu tão certo, mas... Eu tenho uma história interessante, porque quando eu saí do Inter, eu tava lá já no Wealth, né? No segmento de mais alto patrimônio lá, tinha uma carteira de 500 milhões, carteira muito grande. E fazendo conta, né? Falei, cara, se eu converter 20, 30% dessa carteira, eu vou arrebentar. Sim. Né? E tinha um relacionamento ali que eu tinha levado para o Inter, né? Mas tinha aqueles clientes que foram, a gente chama, herdados, né? O que eu ganhei ali do relacionamento do próprio Inter. Eu atendia a diretoria do Inter, atendia algumas pessoas da própria família e tal, dos sócios e tal. Eu falei, pronto. Batata, né? Fiz minha lista de casamento, comecei a ligar. E aí eu percebi que foi muito mais fácil trazer aquela primeira leva de clientes do meu próprio relacionamento e do meu Family and Friends, né? Aquele primeiro nível de relacionamento foi super bem, do 0 aos 20 milhões ali de carteira, foi super rápido. E aí chegou um determinado momento ali que comecei a andar de lado. Comecei a ter resultados fracos ali. E foi quando eu revisitei os processos, né? Conversava muito com o Daniel, conversei muito com o Henrique, que é um cara de processos, né? Pense um cara assim, de cabeça processual, né? É o Henrique. Então eu fui humilde ali para aprender, para estudar de novo, falar, vou seguir a boa prática de A a Z. E aí os resultados realmente começaram a acontecer, né? Eu fui destaque ano passado da rede XP, né? Dentre 15 mil assessores, eu fiquei em 75, né? Penso uma maratona, né? De 15 mil pessoas. Na minha primeira maratona que eu disputei, eu fiquei em 75, cara. Então, foi um resultado, genial, assim, parabéns. Extraordinário. Foi super bom. Que legal. Esse ano eu tô concorrendo de novo, o Daniel tá concorrendo também. Então, mas eu atribuo isso muito a todo esse processo organizado que vai desde lá do onboarding do cliente, né, a essa metodologia que a gente segue, e isso passa para o cliente uma estrutura, né, uma confiança, e ele percebe que a gente é organizado, ele percebe que a gente está estruturado. Então eu tive um outro patamar de resultados quando eu fui humilde para aprender, para começar do zero, e aí melhorou demais os resultados. Chegam muitos empreendedores para ser clientes de vocês? Sim. Vários. E na visão de vocês, na experiência de vocês, onde que os empreendedores eles mais pisam na bola? Né? Quando vocês que conhecem bastante empreendedor, né, onde que eles pisam mais na bola? Nessa parte de investimentos? Na parte de investimentos, cara, boa pergunta. Eu acho que tem um ponto que é importante, e é nosso papel também mostrar isso. O empreendedor, ele é naturalmente um cara mais adepto ao risco, né?
Só que ele tá e tem vários momentos de vida de empreendedor também, né? Mas ele já toma um risco no negócio dele, certo? Perfeito. Então, o nosso papel é analisar ele como um todo e falar, cara, vamos ser o contrapeso aqui do seu risco, né? Então, vamos ser um pouco mais conservador aqui nos seus investimentos, enquanto você está tomando esse risco todo na empresa. Né? Imagina 2 clientes que estão em polos opostos. Tem aqui um funcionário público, que tem um fluxo de caixa garantido por toda a vida, né? Praticamente. E ele é um cara extremamente conservador. Esse cara, o funcionário público, eu preciso empurrar. Né? Eu preciso falar para ele tomar risco, porque ele já tem muita segurança no negócio dele. E o empreendedor, às vezes, a gente tem que segurar. Né? Calma, vamos com calma. Vamos ter uma reserva de oportunidade maior para você. E aí, é claro, né? A gente investe por objetivos, então a gente está construindo lá a previdência dele, a gente está construindo outros objetivos, mas a gente tem que fazer essa dosagem do risco do cliente. Eu tenho um complemento, né, relacionado à sua pergunta do grande erro do empreendedor. É algo recorrente nos planejamentos que eu faço com empreendedores, que é negligenciar um planejamento de longo prazo voltado para a aposentadoria, que a gente colhe os frutos desse tipo de planejamento, os ganhos compostos do benefícios tributários da Previdência, eles acontecem se você estruturar isso com o tempo. E aí o empreendedor ele tem em mente, cara, eu não quero pensar nisso hoje, que um dia eu vou vender minha empresa e aí eu vou ter a paulada que vai resolver minha aposentadoria. E isso muitas vezes nunca acontece e fica negligenciado uma reservinha para focar no longuíssimo prazo, desde já, né, nessa esperança, um dia eu vou porrar e isso está resolvido. Então eu tenho muitas conversas nesse sentido. Cara, tudo bem, vai dar certo, mas começa a estruturar desde já um plano que a gente chama de independência financeira, porque se você começar hoje, olha o quão mais fácil vai ser você chegar onde você quer chegar, que é ter esse padrão de vida. Você vai ter todos os juros compostos e os benefícios que a estrutura de previdência privada pode levar para você. E aí, mostrando numericamente, muitas vezes você consegue desconstruir esse apetite para empreender em série e negligenciar esse aspecto. Deixar quieto. Interessante. Porque o pensamento, né? Pô, daí vai dar tudo certo e eu vou vender minha empresa. Legal, mas e se não der? E se não der certo? Você colocou um risco. E empreender, como o Elias comentou com a gente, é um alto risco. Né? E às vezes, se não coloca isso na conta do patrimônio, você acaba negligenciando, acaba tomando mais risco do que talvez você tivesse apetite se considerasse a sua empresa como algo de alto risco, né? Como algo que você estivesse ali trabalhando e que, cara, você pode ter dividendo, pode ter pagamento, cara, até pode, mas nada garante que ela vá ser comprada por alguém no futuro ou que ela vá continuar prosperando, porque o mercado muda, tudo muda, né? Aliás, até falando em mercado, para os nossos empreendedores que estão ouvindo aqui e que muitas vezes eles estão em dúvida sobre o Brasil, né? Sobre o que a gente tem de perspectiva, né, daqui para frente. Eu sei que não existe bola de cristal, não existe, cara, o que vai ser, o que não vai ser. Já deixamos todos os disclaimers aqui a respeito disso, mas com as informações que vocês têm hoje, né, com o acesso ao conhecimento e a plataforma que vocês têm, o que vocês diriam para esses empreendedores que estão aqui no Brasil agora, né? O que vocês estão sentindo, vendo, colhendo de dados e que vocês podem tá passando de insight? Boa, pensando. Sem bola de cristal. Não precisa se comprometer, não é recomendação. Deixando. Acho que o primeiro ponto é Brasil sendo Brasil, né? E sempre foi assim. E a gente percebe que são ciclos longos, né? Mas que eles vão se repetindo, né? E o Brasil nunca vai ser a Suíça e também acho que ele nunca vai ser a Venezuela, né? A gente tem que parar com esses extremos, né? Acho que a gente vive uma sociedade que está muito... Brasil é Brasil. Muito polarizada, né? Tudo é muito intenso, né? Ultimamente. Mas a gente percebe que a gente está num momento de uma situação fiscal
do país muito delicada, né? E isso já está precificado, né? Quando a gente olha para os ativos financeiros, isso já está na conta, né? Muitos clientes não entendem isso, né? Quando você vê minha renda fixa, que é o Tesouro Direto, por exemplo, IPCA, mas isso não é renda fixa, mas caiu. Caiu porque já está considerando uma expectativa de longo prazo ali naquele ativo, né? Mas eu acho que, pensando, né, sempre que o Brasil chega nesses momentos muito caóticos e tal, vem as instituições fortes ali, ele se reinventa e ele está sempre com essa capacidade centrão, o famoso centrão. Tem até uma questão política, né, que o centrão que manda aqui no Brasil, eles vão lá, põem a mão e falam, agora vamos ajustar um pouco, né? Então eu acho que é complicado, né, a gente fazer previsões. A gente não é de uma linha de ficar tentando adivinhar o passado, a gente é mais de uma linha de o que sempre deu certo, né? O que sempre funcionou, né? E acho que essa nossa linha de investimentos pode extrapolar para o empreendedor também, né? Pô, o que eu sempre fiz, que sempre funcionou, vou manter aqui, vou continuar fazendo, né? E às vezes a gente fica muito focado nisso, notícia de jornal, e o cara perde o foco ali no que está no controle dele, né? E acho que a gente é muito dessa linha de focar no que a gente pode controlar. Tem ganhos fiscais, tem ganhos que de fato a gente consegue controlar e tem coisas que a gente não controla. Então acho que é separar essas duas coisas, né? O que está na minha mão de fazer, né? O que eu posso fazer? E o Brasil flerta com o abismo e depois ele volta e a gente tem 10 anos de boas expectativas, 10 anos de dificuldades. Uma dúvida, quando vocês falam de ferramenta, hoje quando as pessoas vão investir na Invest, o aplicativo ou a plataforma que vocês oferecem, qual que é? Ela chama... Você quer falar, Dani, essa parte? Assim, a interface da pessoa com os investimentos é via XP, mas a gente desenvolve um estudo numa ferramenta proprietária chamada ARP, uma ferramenta de planejamento financeiro. É um software proprietário, né? E lá ficam todas as informações do planejamento financeiro do cliente, né? Só que a gente não é a corretora em si, né? Aquilo é como você vai ver a sua vida organizada financeiramente ali naquela plataforma. É nesse software que a gente projeta aquela curva da aposentadoria, né? Todo o seu ciclo de vida financeiro, né? Quanto você tem que acumular para se aposentar, enfim. É uma interface muito legal, muito amigável ali. E tem, de fato, onde que os ativos estão custodiados, o investimento é feito na plataforma da XP. Entendi. Que é a maior plataforma do Brasil hoje, independente de bancos, tem mais de 1 tri ali sobre custódia hoje. Nossa, é muito dinheiro. Legal. Você gostaria de aproveitar e comentar, Daniel, sobre essa visão também de futuro? O que você... Não, acho que o Elis foi muito bem, focar no que está sob seu controle, né? A gente se perde em jornal, a gente tem a figura do trader de notícia, que é aquele cara que é um entre-sai danado, ele panica com qualquer coisa, mas se você, cara, o que está no meu controle é isso, focando nisso, tende a render frutos no longo prazo. Genial, maravilha. Se vocês pudessem deixar uma mensagem final, né, para quem está empreendendo, para quem está empreendendo aqui no Brasil e para quem, né, tem que ter também essa visão de médio, de longo prazo na vida, de planejamento, fiquem à vontade para passar alguns insights para a turma aqui e aproveitar também falar um pouquinho das redes da Invest, como que o pessoal pode acessar vocês para, quem sabe, começar a investir também junto com vocês. Boa. Pô, acho que a mensagem é que, de fato, né, como você falou, né, às vezes parece que você tá patinando, que você não tá saindo do lugar. Acho que vale sempre dar um passo para trás, ser humilde, né, intelectualmente, pensar, procurar referências, né, procurar pessoas que são referências em outras áreas, talvez não tentar fazer sozinho, né, e o Daniel, por exemplo, cada dia a gente se especializa mais no que a gente faz e
e vem entrando novos executivos, pessoas capacitadas para fazer N outros trabalhos que a gente não tem competência alguma, né? Talvez até abrir mão de uma participação de 100%. Vou trazer um cara de TI, que é um cara foda, né? Vou deixar um pouco com ele, né? Vou dividir meu risco, né? Então, acho que é isso, né? Que legal. Aprender sempre, né? Às vezes dar um passo para trás para poder evoluir e ter processos, né? Ter processos organizados, processos estruturados, que talvez seja por isso que ele não está conseguindo dar aquela segunda pernada. Sobre as redes, né? A gente tem o Instagram, né? @ViraInvest. Eu posso fazer o meu jabá aqui, fazer a minha propaganda aqui. Eu tenho um Instagram pessoal, que eu gero muito conteúdo ali, que é o @EliasTel, tá? TEO. E tem o LinkedIn da Invest também, que vocês conseguem... Tem o site, tem o LinkedIn, vocês conseguem acessar. Tem tudo lá no Instagram também. Tem o link do site e tudo mais. Muito bom. Boa, eu só complementaria o Elias para ter muita resiliência aí nessa jornada empreendedora, que acordar todo fácil, dia com a faca para matar um leão, que não é fácil, né? E o leão também, que é em abril, se não me engano, declaração de imposto. Exato. Isso a gente ajuda um pouco. A gente tenta reduzir um pouco essas alíquotas. Muito bom. Olha, em forma de agradecimento também aqui para vocês por terem participado, compartilhado esse monte de conhecimento, tanto de empreendedorismo, quanto investimento, quanto visão de longo prazo para os empreendedores que estão aqui, ou para aqueles que vão vir a se tornar empreendedores. Eu gostaria de deixar um livro, Eu Empreendedor, para vocês. Legal. Também com uma dedicatória, e eu desejo profundamente que a jornada empreendedora de vocês, ela continue sendo e impactando pessoas positivamente nessas vidas no Brasil. E eu também aproveito, você comentou sobre o Inter, né? Eu tenho um profundo agradecimento também para fazer pro próprio João, pro próprio Rafael, que eles foram prefaciadores do livro. Legal. Então a turma aqui em BH, a turma tá todo mundo muito próximo, tá todo mundo tentando se ajudar para mudar esse país e a gente ajudar com o empreendedorismo. Então tá aqui uma cópia para vocês. O meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado em nome da Invest e parabéns pela sua jornada empreendedora também. A gente trouxe uma lembrancinha em nome de todo o time aí para você também. Isso aí, eu vou abrir aqui, ó, agradecer. Time da Invest, muito obrigado. Vamos ver, olha só. Olha lá. Tem aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar aqui assim, que daí todo mundo já consegue ver também. E tem... Opa, olha que maravilha. Vocês correm? Eu corro. Você corre? O Daniel joga beach tênis. Eu saí do tênis pro beach tênis aí. Pra deixar ficar um pouquinho mais leve, ficar um pouquinho mais descontraído. Cara, nós temos muitas coisas em comum. Eu gosto... Nossa, é bom boné, porque esse meu cabelo tá começando a ficar assim, eu corro. E aí agora eu tô começando a usar boné pra conseguir correr, porque senão fica aquele negócio na cara. Legal. Meu, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E vira e mexe, a gente vai com certeza, além dos mundos, né, do empreendedorismo, dos investimentos, a gente vai acabar se encontrando umas corridas e talvez nos beach tennis. Às vezes o pessoal me chama, eu vou dar uma jogada lá, quer dizer, uma enganada, né? Que eu não... Legal, e aqui tem uma estratégia de marketing legal de compartilhar, né? Legal. A gente adora, né, presentear os clientes, né? E por que não 2 bonés, né? Que você pode presentear uma pessoa e recomendar o nosso trabalho também para ela. Então, cara, isso faz parte de uma estratégia de marketing, né, do Márcio Freire, que foi super legal. Então, a gente queria compartilhar isso também com o público empreendedor, né? Acho que nosso trabalho é muito pautado em indicação, né, de clientes. A gente, praticamente, todo nosso crescimento hoje é baseado em relacionamento, indicação. Então, fica aí uma dica aí de estratégia de marketing. Muito bom. Para você que está aqui nos ouvindo, se você não anotou nada de toda essa conversa que a gente teve, tem alguma coisa errada. Ó, volta no começo desse podcast, coloca no vezes 1,5, vai? E já começa a anotar o teu plano de ação para você pensar no longo prazo, pensar em investimento, pensar em empreender melhor. E se tem um C que eu posso destacar aqui hoje, é o C de cliente. Dores do cliente, como que a gente resolve, né, e cria novos produtos baseado nisso, como a gente escuta, como a gente faz o onboarding desse cliente e tudo isso para alavancar
com metodologia, com processo, como Elias mesmo disse para nós, e aí sim a gente consegue dar esse próximo passo. Não é verdade? Deixa seus comentários aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas aquelas coisas lá e a gente se vê no próximo episódio do Eu Empreendedor.